Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Bom dia, pessoal. O Manhattan Disconnection de volta depois de um mês e pouquinho aí de férias, que ninguém é de ferro, e volta aí com novidades, não é isso? Novidade, a cientista política Luciana Veiga, doutora em ciência política. Bom dia, Luciana, que hoje preside a Associação Brasileira de Ciência Política. Oi, Luciana, tudo bem? Bom dia, Alberto. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Rocha. Tudo bem com vocês? E o advogado Luiz Carlos Rocha, advogado este baseado em Curitiba, não só advogado, né, Rocha, mas também um militante da política, digamos assim, de uma certa maneira, né? Olha, bom dia, um prazer imenso, obrigado pela oportunidade de participar desse grupo aqui privilegiado. Assim, fui criado dentro da política, né? Eu nasci dentro do Partido Comunista Brasileiro, meu pai era velho militante do PCB, e a minha casa, desde criança, foi um aparelho do partido o tempo todo. Então, depois é que eu virei advogado. Então, de certa forma, eu sou advogado, mas tem essa herança comigo aí. Eu gosto de dar palpite na política o tempo todo, e isso me diverte. Vamos dizer, a advocacia é um terreno muito árido, né? Tão árido que a política acaba sendo uma coisa agradável. Olha aqui, em que pese você estarem estreando hoje, eu vou pedir aí, porque isso aqui é uma conversa, né, uma conversa agradável sobre temas da semana ou temas da atualidade. Então eu vou pedir hoje, em função dessa semana, né, a gente grava, isso aqui vai sempre ao ar no domingo de manhã, e a gente procura sempre gravar na sexta de manhã, e nós estamos aí no meio aí, né, o Eustáquio, o Taquinho, de algo que você tem seguido muito, da sua especialidade aí, que é a pandemia. Você vem escrevendo artigos semanais sobre a pandemia, enfim. Olha, esse negócio do oxigênio, a falta de oxigênio em Manaus e toda a condução política disso é um verdadeiro desastre. Pois é, Alberto, só para lembrar, assim, há um ano atrás, né, aqui no Manhattan Disconnection, a gente já estava começando a discutir a questão da pandemia, que era uma coisa chinesa, né, distante, etc. A gente está discutindo, e agora, um ano depois, no aniversário, vamos dizer assim, do início da pandemia, a gente está na pior situação do mundo, né? Essa semana bateu o recorde de 2 milhões de pessoas mortas registradas, né? Porque provavelmente o número é um pouco maior que pessoas que foram registradas como SARS e outras doenças. E estamos aproximando de 100 milhões de pessoas infectadas. Também esse número deve ser maior. Mas o mais sério é que, se a gente pegar de 2020 para cá, essa última quinzena, a quinzena de 1º de janeiro a 15 de janeiro, foi a quinzena com maior número de casos e com maior número de mortes de toda a pandemia. Então, assim, eu mesmo fico assustado com isso, porque eu imaginava ano passado que a gente ia entrar em 2001, né, descendo a curva, né, e a gente ainda está subindo a curva. A gente não sabe se já chegou no pico, mas o fato é que a primeira quinzena de janeiro é a quinzena com todos os recordes, né, da pandemia. Os Estados Unidos é uma coisa impressionante, porque está tendo quase 300 mil infecções por dia e mais de 4 mil mortes por dia nos Estados Unidos, né? O outro país que está assustando muito é o Reino Unido, que também dá 50 mil, o tamanho da população é muito, né? 50, 60 mil casos por dia e mais de 1.000 mortes por dia. O Reino Unido está tendo mais mortes do que o Brasil atualmente. Mas o Brasil, que já teve a primeira onda, nós estamos agora em plena tendência de segunda onda. Então, de início de novembro, né, a gente teve os menores números, e a partir de novembro, esses números começaram a subir e estão subindo, né? O caso de Manaus
um prenúncio, né, do que vai acontecer em outros locais, né? Tá repetindo, é incrível, porque depois de toda a experiência, depois de todo o conhecimento, a gente já teve esse problema na primeira onda em Manaus, e agora está tendo um problema ainda maior, né? Eu estava vendo os dados ontem, o número de casos em Manaus é o dobro, né, do que aconteceu na primeira onda, e, consequentemente, depois que aumenta o número de casos, também aumenta o número de mortes. Então, isso que está acontecendo em Manaus, ele começa a acontecer em outros locais do Brasil, porque o Brasil está batendo todos os recordes de infecções, né? Nós estamos com mais de 60 mil infecções nos últimos dias, né? Então, quando a infecção aumenta, as mortes aumentam logo em seguida. E eu já estava conversando com o Rocha aqui no início, todo esse aumento, né, ele começa lá nas eleições. E a gente estava discutindo aqui uma série de políticos que morreram de Covid das eleições para cá, né? O Marguito Vilela é o caso mais claro, porque é um prefeito de uma grande cidade, mas se a gente olhar aí nas pequenas cidades, né, muitos políticos, vereadores, cabos eleitorais, morreram das eleições para cá. E depois com as festas de fim de ano. Então, juntou eleições e depois as festas de fim de ano, então o Brasil vem para essa segunda onda de uma maneira mais forte, né, do que a primeira onda. Então, é uma situação muito preocupante. Eustáquio, no início da sua fala, você disse que são recordes de mortes e de casos, quando você falou isso não só no Brasil, mas no mundo, não é isso? Você falou referindo aos dois, não é isso? O mundo, por exemplo, a Universidade de Johns Hopkins registrou, nessa semana que passou, né, o recorde diário, chegou a ter 17 mil mortes diárias nessa semana, foi terça ou quarta-feira, não me lembro bem, mas assim, está na casa de 15, 16, 17 mil, sendo que em abril, quer dizer, o primeiro pico, a média de mortes era 7 mil. Então, a gente dobrou o número de mortes, né? E isso que eu falei, que é os Estados Unidos, Reino Unido, a Europa, né? A América do Norte, a América Latina crescendo muito, o México está crescendo muito, Uruguai e Cuba, por exemplo, são dois países menos impactados da América Latina, que é o Uruguai e Cuba, eles estão aumentando muito. E o mais preocupante que eu acho essa semana está ficando claro, que a África também está começando a aumentar. Então, a África, que tem os menores volumes gerais assim, da pandemia, começou a aumentar muito, particularmente a África do Sul. A África do Sul está num boom maior do que o do Brasil. Né? Então, assim, é uma situação preocupante. Na Ásia, a Ásia também é um continente que está mais controlado. Mas, por exemplo, a Indonésia, que é o quarto país mais populoso do mundo, começou a aumentar. E essa semana teve um terremoto, teve um tsunami, né, pequeno, mas teve na Indonésia, e quando acontecem esses fenômenos, a Covid aproveita dessas aglomerações e cresce. Por exemplo, o caso do Líbano, né? Depois que teve a explosão no Líbano, foi dia 4 de agosto, quando teve a explosão, estava tendo uma e meia, em média, mortes por dia. Agora passou para mais de 30. Ou seja, aumentou 20 vezes o número de mortes da explosão de Beirute para cá. Então, quando tem esses fenômenos que provocam muita aglomeração, a Covid se aproveita disso, né? Então, a situação é muito grave. Como o verão no Brasil e as praias, né? Praias cheias, festas, etc. E um ministro, aí para falar um pouquinho de política, né? Um ministro que eu falo que é o Desmazelo do Pazuello, né? Para arrimar a coisa, né? É impressionante como que o Pazuello, ele fala uma coisa, depois desmente, fala outra. E ele teve em Manaus nessa semana, no início da semana, não falou nada de oxigênio, ele foi lá para vender a ideia de cloroquina em Manaus, né? E voltou de Manaus, aí explode a crise do oxigênio. É uma coisa impressionante, né? Um ministro que é formado em logística e não consegue comprar agulha, não consegue comprar seringa,
É impressionante. Não, e tem a entrevista dele, quando perguntaram para ele, faltou oxigênio em Manaus. Ele falou, faltou, não há nada que se possa fazer. Você viu? Não, isso daí foi um absurdo total. E aí disse que não tinha como levar oxigênio e agora levaram. Conseguiram um avião lá, um Hércules, sei lá. Ele falou, primeiro, aí ele falou que não tinha, a aeronáutica não tinha avião de carga para mandar o oxigênio. Depois, 2 horas depois, apareceu o avião. Então, assim, é uma coisa impressionante. Eu nunca vi um ministro que vai e volta igual o Pazuello e não resolve nada, né? A data da vacinação, né? Nós estamos agora gravando na sexta-feira, mas ninguém sabe. Quer dizer, ele falou que é dia D, hora H. Então, assim, a população brasileira, que dia que vai começar? O dia D, hora H. Agora já é o dia D1, D mais 1, e hora mais 24 horas, né? E amanhã pode ser D mais 2, D mais 3, D mas mais... ele está insistindo que começa na quarta-feira, dia 20, para começar em São Paulo. Ele quer começar antes do 25, que o Dória vai começar em São Paulo, né? Então, assim, virou uma guerra política, né? A vacina, a saúde da população brasileira, ela está em função de uma guerra política do presidente da República. Agora, hoje foi divulgado que a reunião de domingo da Anvisa vai ser transmitida ao vivo. Eu não sei se vão manter isso, mas foi divulgado isso aí. Né? Vai ser tipo decisão do STF, né? Com torcida do lado de fora. Né? É um negócio completamente patético. Em relação a isso, vou falar rapidamente. Porque eu acho que a única culpa do Pazuello foi ele ter aceito o convite para ser ministro da Saúde. Né? Porque ele, no máximo, mas com muito esforço, ele poderia ser diretor executivo do departamento do Ministério da Saúde que cuida de logística. E seria um funcionário lá, um assessor, no máximo. Né? Nós já tivemos outros ministros da Saúde que não são da área médica, né? Tivemos experiência, os médicos ficam horrorizados, indignados com essa hipótese de colocar alguém que não é médico no cargo de ministro da Saúde. Nós já fizemos isso, desagradou os médicos muito, e depois o Ricardo Barros foi também ministro da Saúde durante o governo Temer. Enfim, o Serra foi... O Serra foi antes, depois o Ricardo... Mas são políticos, né, que vão para lá, e político, você põe ele num cargo desse, o que ele faz? Ele se cerca de assessores, de técnicos, e vai fazer o que os caras mandam. Né? Agora, puseram lá um general que quer mandar, né? E não roda, não vai funcionar, porque o Ministério da Saúde tem uma pleia de técnicos extraordinariamente preparados, né? Então não vão aceitar que chegue um cara lá dizendo para ele o que eles têm que fazer. Não funciona. Quem conhece a administração pública, minimamente, sabe que isso não funciona. É igual o time de futebol quando quer derrubar o treinador, não vão jogar. Né? Então tá lá o Pazuello, o time que está lá certamente está indignado com a presença dele lá e não vai jogar. E aí existem coisas que são assim inacreditáveis. Por exemplo, eu olho para as manchetes que dizem que o pedido do Butantan, a Anvisa está dizendo que o pedido do Butantan não faltou documento. Eu olho para isso e eu fico arrepiado, porque nós estamos no meio de uma guerra onde já morreram mais de 200 mil pessoas e os caras estão com burocracia de documento, como se a gente estivesse num período de normalidade, que você tivesse que fazer um pedido num órgão federal, um órgão estadual fazendo um pedido no órgão federal, e aí manda documento, analisa, volta, como se a gente tivesse tempo para perder com isso. Né? Assim, se tivesse um ministro da Saúde, se esse general tivesse consciência do que o momento histórico em que ele está enfiado, ele pegava esses técnicos da Anvisa e colocava dentro do Butantan, dentro da Fiocruz. Não tem esse negócio de documento. O troço tem que ser checado lá na hora, em loco, porque tem que sair pronto. Né? As pessoas estão morrendo. E aí o jornal dá lá que não, faltou documento no pedido do... Eu falo, mas não é possível que o jornal fale dessa forma sobre isso, com essa naturalidade, como se a gente estivesse vivendo um período de normalidade, que um órgão pode mandar um ofício para o outro, aí demora 15 dias para dizer que não tem documento. É uma insanidade completa. Né? E aí, para mim, o maior crime do governo Bolsonaro, na minha opinião, nessa área da pandemia, é que o Brasil poderia ter a sua própria vacina.
Eu também acho. Como Cuba tem, né? O Brasil, se tivesse um presidente da República, um ministro da Saúde com mínimo de entendimento do que é isso aí que está acontecendo, ele convocava a Fiocruz, convocava o Butantan, convocava o laboratório de Goiás, o do Paraná, o Tecpar, o do Rio Grande do Sul, o da Bahia, o de Pernambuco, e nós sabemos que existem alguns estados que têm laboratórios de excelência, de nível de qualidade internacional. Reunir essa gente e dizer, escuta, quanto é que vocês precisam de dinheiro para fazer a vacina brasileira? É isso. E essa vacina ia sair numa velocidade extraordinária. Mas não acontece por quê? Porque esses caras não sabem o que está acontecendo, não sabem qual é o papel deles, e é isso que está acontecendo. Então, essa tragédia toda de Manaus é só mais um capítulo disso aí. Ô, Rocha, só desculpa aí, Luciana. Luciana, você tem que interromper a turma, hein, Luciana? Depois do Eustáquio eu entro. Só uma coisinha, ô, Rocha, é o seguinte, o Brasil, ele não só não consegue fazer uma vacina, como ele não consegue produzir máscara, ele não consegue produzir seringa, não consegue, agora, pelo menos, para atender o conjunto da população. Então, nós estamos numa situação, essa semana aí que a Ford anunciou, embora mês passado foi a GM, que foi a Mercedes que foi embora, nós estamos num processo que a gente não consegue produzir as mínimas coisas na necessidade da população, né? Então, assim, é uma situação muito triste o que está acontecendo no Brasil. Na verdade, assim, na minha avaliação, a gente falta líder, né? Falta um líder com capacidade de gestão e para implementar as medidas e também por um aspecto muito não só prático, mas também afetivo, né? Que é o que a gente começa falando aqui, por exemplo, quando vocês falam, mas o ministro simplesmente disse que não há o que fazer. Sabe? Então, assim, quando você espera, né, uma liderança, ainda mais um líder que sabe gerir crise, né, ele deve ir para a linha de frente e apresentar a solução. E isso a gente não teve por parte do governo federal em momento algum, né? Então, a gente não teve nem soluções práticas e nem atitude de liderança. Então, o que deixa a gente com uma certa insatisfação muito grande e uma sensação de desamparo, né? Particularmente as pessoas que estão aí na fila do SUS e tudo mais, é uma sensação total de desamparo. E incomoda e dá indignação a percepção, que eu acho que é, de alguma maneira, crescente, de que está havendo estão havendo muitos casos de morte, mas é meio uma crise anunciada, é meio uma falta de responsabilidade com o processo de maneira geral. Porque, por exemplo, eu me lembro, inclusive em relação a Manaus, quando já tinha começado a vacinação em vários países, eu me lembro de uma cena em que as pessoas estavam na rua contra o isolamento social, contra as medidas de isolamento, e o governador retrocedeu. E aí agora, puxa, será que o governador não tinha informação, capacidade de perceber o que estava pronto para acontecer? Nós estamos falando de 15 dias. Se o governador não tem capacidade de perceber o que está para acontecer em 15 dias, ainda que seja uma pandemia internacional, ainda que seja tudo que nós estamos sabendo, mas se não tem capacidade de prever 15 dias, a situação é uma situação muito caótica. Então, assim, ou é total incapacidade, ou se não é total incapacidade, é total falta de compromisso. Então, é preciso decidir o que é, mas alguma coisa porque não se pode, há 15 dias atrás, a população está na rua e acatar o que aquela parte da população está na rua e chegar num colapso tal como chegou em Manaus, porque é a falta do oxigênio que gritou bastante, porque a ideia das pessoas asfixiadas é muito ruim, mas tem fila também de leitos. Então, você já teria um caos também em relação a isso, né? Então, eu acho que a gente está numa situação, e a população de maneira geral, e por isso que eu acho que os governadores que estão conseguindo manter mais ou menos equilibrados os estados e os prefeitos em relação às suas prefeituras, estão conseguindo uma avaliação mais positiva. Porque um último ponto que eu coloco, um outro erro em relação ao governo é que até agora a gente não teve uma ação centralizada em relação aos cuidados. Então, deixou
nas mãos dos governadores, dos prefeitos, e tiveram mais sorte aqueles que conseguiram estar num estado em que a gestão foi mais bem feita, né? E aí, alguns estados, a gente tem que levar que alguns governadores recentemente construíram muitos hospitais, levaram muitos hospitais para o interior, isso salvou muitos estados por aí, ou seja, o investimento na saúde antes da pandemia salvou muitas vidas por vários estados que os governadores investiram pesadamente nisso, senão teria sido um caos ainda maior no país. Agora, eu queria, assim, Alberto, eu queria dar um exemplo para você, porque quando começou esse negócio, essa pandemia, tem aqui em Curitiba um hospital grande, é o maior hospital da América Latina na especialidade dele. Quando começou essa confusão toda, o Valim e o Valfrido escreveram, e o Pedro Serrano também, andaram escrevendo textos defendendo a tese de que chegaram até a ajuizar alguma coisa no Supremo, de que a administração pública tinha o direito de requisitar equipamentos privados no combate à pandemia, ou seja, requisitar leitos, requisitar insumos, instrumentos para o SUS da estrutura privada, né? Porque a estrutura privada que nós temos no Brasil de saúde é muito boa, né? Há locos de muita excelência. Eu, na ocasião, disse o seguinte: olha, eu não acho que a administração pública tenha que partir logo para uma situação de radicalidade, de requisitar e tal. Eu, se fosse um prefeito, faria o quê? Convocaria os hospitais privados da minha cidade, os laboratórios, né, e faria uma reunião dizendo: olha, vamos organizar isso porque é uma guerra e nós temos que ter todos os equipamentos à disposição de quem vai comandar isso, que é o secretário de saúde, né? E vê um preço, ajusta um preço para ocupar os leitos, para ocupar os equipamentos e tal. E aí nós cogitamos de fazer uma live, e aí eu procurei a pessoa desse hospital aqui em Curitiba, e tive uma longa conversa com ele, e me disse o seguinte: Rocha, quando nós ouvimos falar a primeira vez desse vírus, nós fizemos uma reunião e chegamos à seguinte conclusão: vai dar confusão, isso vai chegar aqui e vai ser problema. E o que nós fizemos? Nós fizemos um grande investimento de alguns milhões aqui no hospital, compramos uma quantidade absurda de respiradores, fizemos uma reserva grande de oxigênio, porque nós sabemos o que essa doença vai demandar. Aí fizeram um checklist e fizeram a aquisição. E compraram quantidades grandes e estocaram, para esperar a crise, né? E essa organização deles torna esse hospital hoje aqui em Curitiba um exemplo fantástico, porque eles não só estão dando conta da demanda que chega até eles, como andaram emprestando o que eles tinham de estoque para a prefeitura, para os outros hospitais. Certo? Então é o seguinte, eu estou falando de um negócio micro, que na verdade isso deveria ter acontecido dentro do Ministério da Saúde. Né? Esses caras tinham que ter se reunido lá em janeiro, fevereiro, e dito: olha, vai acontecer isso, o que essa doença vai demandar. E daí fazer a organização. Mas e como não fizeram isso, e não fizeram porque não tem preparo para isso, nós estamos enfiados nessa confusão toda. Agora, deixa eu... rapidinho, só uma observação rápida. Eu gostei do que o Rocha falou e queria juntar aí com o que o Taquinho e a Luciana falaram. O seguinte, o Brasil, por um lado, não consegue fabricar máscara e seringa, mas, por outro lado, teria, de fato, a capacidade de fazer uma vacina. Eu acredito nisso, entendeu? Não são muitos países que têm essa capacidade, são vários, mas não são muitos. A Índia, né? A Alemanha, aquela BioNTech, né? Mas, por exemplo, a França não fez a vacina, a Itália não fez. Eu acho que o Brasil teria tido aquela fase 3, é a mais cara de pesquisa, então aquela precisa realmente de um aporte para a fase 3 de teste da vacina. Eu acho que o Brasil teria tido todas as condições. Como, e aí, Taquinho, eu concluo aqui essa breve intervenção, eu não sei quantos países têm fábrica de vacina. Também não é algo simples ter uma fábrica de vacina. O Brasil tem 2 públicas, né? Até onde eu sei, sei lá, pode ser que eu esteja errado, tá aqui, não sei se você tem essa informação. Não sei se o México tem uma fábrica de vacina, se a Argentina tem fábrica de vacina pública, né? Essa do Butantan, ela teve a capacidade aumentada durante o governo Lula e Serra,
quando o Lula, o governo Lula colocou, sei lá, 2 bi, se eu não me engano, para que o Butantan ampliasse a sua capacidade de produzir vacinas. O Brasil produz muitas vacinas, né, do tamanho do país, tal, de Butantan, Fiocruz tem várias experiências, mas eu queria só reforçar isso que o Rocha falou, dando o exemplo do Vietnã e da Nova Zelândia, né? O Vietnã, exatamente há um ano atrás, nesse final de janeiro, né, era o período do ano lunar, né, na Ásia, etc., quando começou a falar da pandemia na China, e o Vietnã tem uma grande fronteira com a China, o Vietnã fechou todas as fronteiras, parou o país e se organizou e fez uma barreira sanitária que impediu que o vírus avançasse no país. Ele protegeu o território do país. A mesma coisa fez a Jacinda na Nova Zelândia. Eu não me esqueço dessa questão seguinte, quando todo mundo estava falando que tinha de achatar a curva, né, a ideia de achatar a curva para poder não sobrecarregar o sistema de saúde, a Jacinda na Nova Zelândia falou, não, eu vou eliminar a curva. Eu achei que ela era doida, eu falei assim, essa mulher é doida, como é que vai eliminar a curva? E ela eliminou a curva, né? Ela parou o país durante um certo período, fez uma barreira sanitária, eliminou o vírus e depois a Nova Zelândia, as escolas já voltaram, a atividade econômica já voltou, não teve essa crise econômica tão grande. Agora, qual que é a experiência, tanto do Vietnã como da Nova Zelândia? É uma união entre o poder público e a sociedade civil. Se não tiver essas duas coisas, não tem jeito de controlar a pandemia, né? E o que acontece no Brasil? Não existe essa união. O poder público, principalmente o poder público federal, ele joga do lado do vírus, né? Ele não joga, por exemplo, na Inglaterra, a rainha, né, e o marido dela se vacinaram, né? Nos Estados Unidos, o Biden foi lá e se vacinou, né? E assim por diante. E aqui no Brasil, quem vai tomar a primeira vacina no Brasil? A gente não sabe. O poder público não faz uma campanha adequada para vacinação, para controle, né? E a sociedade civil, ela também não respeita. Então, esses movimentos que a Luciana falou, em Manaus, isso aconteceu no Rio, aconteceu em Curitiba, aconteceu no Brasil todo, né? De empresários, a gente até entende, né? Porque o empresário precisa de estar o negócio funcionando, mas a questão é o seguinte, se não tiver uma união da sociedade civil para fazer uma barreira sanitária, para impedir a propagação do vírus, aí não tem mais jeito. Mas olha, essa bola tua, desculpa a interrupção, Eustáquio, é importante, tá? A sociedade brasileira também, ela não é igual às outras sociedades, ela é difícil de ser reprimida, porque ela não está nem aí para o vírus, de um modo geral, tá? Não é reprimida, Roberto, é você ter um acordo, né, na sociedade com o poder público, né, para uma união entre esses dois setores, vamos dizer assim, para vencer o vírus. Mas, Eustáquio, a gente tem muita dificuldade de cumprir a regra. Você põe uma regra assim, não pode ir para a praia. Ninguém está nem aí, pô. Mas é o que a Luciana falou, para você fazer isso, você tem que ter liderança. Entendeu? Tem que ter liderança. E se não tem liderança, cada um faz o que acha que tem que fazer. Vamos lembrar o seguinte, que no começo da pandemia, os empresários, o cara lá da Van, alguns aqui de Curitiba, diziam que iam morrer no máximo 7 mil, 15 mil pessoas. Isso ia passar. Esse foi o pressuposto que orientou o presidente da República nessa coisa, né? E a avaliação era uma avaliação deles, eles acreditavam nisso, que ia morrer 7 mil, 15 mil e pronto, vamos colocar a economia para funcionar e morre 7 mil, 15 mil. E o fato é o seguinte, eles estavam errados. Né? Estavam errados. E aposta, aquilo que nasce torto, morre torto. Entendeu? Então, o problema é que nós nascemos torto na pandemia. Tudo que nós precisávamos não aconteceu e nós nascemos torto, estamos tortos até agora e vamos morrer torto. Não tem muito... Assim, é lamentável, mas nós estamos à deriva, por falta de plano de navegação no começo. Eu acho que tem, assim, inclusive uma coisa que está meio...
um sentimento misto aí que eu acho que pode estar sendo guardado, não sendo explicitado agora na população, mas que pode estar sendo guardado. Tal como um ressentimento que foi guardado durante muito tempo em relação por parte da direita, em relação às políticas mais identitárias e tudo mais, e daqui a pouco explodiu, eu tenho a sensação que pode ser que esteja sendo guardado, de alguma maneira, um grande ressentimento em relação ao que está acontecendo agora no país. Por quê? Porque causa uma certa estranheza a gente ter um posicionamento do presidente tão claro em relação a isso, né? E, ao mesmo tempo, ele ainda ter conseguir manter uma aprovação no nível que ele está. E aí, eu até avançaria um pouco, talvez para um outro ponto que a gente possa discutir aqui, não só no âmbito da população, como também no âmbito do Congresso, porque a situação do jeito que a gente está vendo, e o presidente demonstrando força ainda na eleição, né, o candidato dele ainda demonstrando força, e alguns partidos de centro apoiando e tudo mais, ainda mostram uma certa... Eu sei que tem outros componentes, para além da avaliação do presidente, mas talvez esteja reproduzindo mais ou menos o que a gente viu nas eleições municipais, tá? E a gente pode explorar um pouco a respeito disso. Mas existe um sofrimento da população. Eu acho que existe uma percepção... É por isso que eu acho que está tudo muito dúbio, e a gente vai ter que ver, com o passar do tempo, o que vai ficar na cabeça do eleitor, usando o termo Roberto, na cabeça do eleitor em relação a isso. Porque, por um lado, você tem eu também acrescentaria, Alberto, a dificuldade de seguir regras, uma certa... um certo costume, com uma certa normalidade com a questão da morte, né? Um país que morre tanta gente em termos de segurança pública, né? Então, assim, as pessoas têm aprenderam de alguma maneira, assimilaram de alguma maneira a questão da morte por falta de poder público. Morte prematura, morte prematura. Isso, exatamente. Então, não é a morte morrida, né? É a morte matada, o que está acontecendo. Isso. Exatamente. Então, você tem um histórico que talvez normalize coisas, mas você começa a ter muitos casos de pessoas que experimentaram essa morte com um conhecido, com alguma coisa. Isso está causando indignação. É uma indignação um pouco silenciosa, como é a maneira do brasileiro, sofrido e silencioso. Mas isso, eu acho que, de alguma maneira, pode estar sendo guardado e não está sendo reproduzido de maneira tão enfática neste momento, mas eu acho que, para um futuro, a gente tem que ver como é que isso vai ser assimilado, porque não me parece muito normal que você perca alguns parentes por falta de cuidado, né, por falta de resposta do setor público, e que um aumento no valor ainda que tenha sido por período curto, mas do auxílio emergencial, isso vai cobrir tudo, para o futuro, inclusive, entende? Tudo bem que agora eu tenho que pagar um aluguel e eu não tenho dinheiro nenhum, esse dinheiro chega e faz com que, em última instância, alivie esse meu aperto econômico agora. Mas, de alguma maneira, como é que vai ficar esse recall? Como é que vai ficar essa lembrança? E é por isso que eu acho que o governo federal está fazendo questão de centralizar esse processo da vacina, porque os governadores não sabem nem como é que vai ser, quantas doses vão receber. Eles estão fazendo um planejamento às cegas, porque eles não sabem o que vai acontecer, porque as informações em relação à vacina do governo federal estão muito centralizadas. E eu acho que pode ser uma aposta para que, fazendo esse aspecto da espetacularização, ele consiga canalizar, se for um sucesso, para si, esse processo e tentar apagar isso. Luciano, você tem um ponto que eu acho interessante, que é o seguinte, o ressentimento que ficou acumulado lá da Identitário, né?
Primeiro cai a economia. Então, a economia na Dilma foi muito ruim, o desemprego aumentou muito rápido, você se revolta contra a economia e desaprova o governo por causa da economia. E depois vem o ressentimento, digamos assim, o segundo motivo, né? Além de tudo, a minha vida piorou, ainda tem esse negócio aí dessas pautas identitárias. Eu acho que você traz um ponto aí, o seguinte, a partir de agora, janeiro, na minha visão, entre janeiro e março, ninguém mais vai ter auxílio emergencial e a economia não vai reagir. A gente viu aí a Ford saindo do Brasil, que é um tópico importante para a gente abordar aqui rapidamente. Tá? E aí, isso que você falou das mortes pode aparecer, ele vem em segundo lugar. O que vem primeiro é o bolso, a economia. Olha, tiraram o auxílio emergencial, agora a minha vida foi para o espaço do ponto de vista financeiro, porque não tem emprego, a economia não reage. E, além do mais, esse cara foi negligente, para dizer o mínimo, né? Com relação às mortes, com relação à pandemia. Eu acho que você tem um ponto relevante aí, e isso pode eclodir em breve ou mais adiante, enfim, em algum momento. Agora, o que a Luciana fala tem todo sentido, porque ele fez isso com o auxílio emergencial. Né? Vamos lembrar que a proposta do governo era R$200, a oposição apareceu lá com 1.200, uma coisa assim, 1.500, e a média ficou em 600, né? Contra a bancada do governo. E depois o que ele faz? Como quem paga o auxílio emergencial é ele, quem assina o cheque é ele, quem acabou faturando, né? Ele, né? Porque também a oposição não conseguiu desenvolver uma estratégia de faturar em cima disso. Eu culpo muito o Maia, né? Em relação a isso, porque o Maia teve um comportamento muito dúbio. Ele deu toda a cobertura ao governo nas pautas econômicas e segurou algumas broncas lá para assim, posar na foto com a oposição. Mas na questão econômica, e aí o Congresso poderia ter dito, olha, quem está fazendo isso somos nós, certo? Não fez porque convinha ter uma boa relação com o presidente, e o presidente se apropriou do negócio. A Luciana está falando aí que ele vai fazer com a vacina o que ele fez com o auxílio emergencial. Né? Entendeu? Então, eu não sei se vai ter o mesmo efeito, porque a confusão, a pancadaria na questão da vacina está clara. A população sabe o que ele pensa e sabe o que os governadores e os prefeitos pensam. Então, mas, enfim, ele vai fazer essa tentativa, não tenha dúvida. Né? Agora, eu, assim, estou dizendo o seguinte, Roberto, você... o meu candidato a presidente da Câmara é o Lira. Eu prefiro que o Lira ganhe a eleição. Certo? Por quê? Porque eu quero o Bolsonaro sentadinho no colo do Centrão. Certo? Entendi. Absolutamente desmoralizado com as suas pautas anti o politicamente correto. Né? Ele sentado no colo do Centrão, negando tudo o que ele falou até agora. É essa cena que eu gostaria de ver. Agora, só para comentar... Ô, Rocha, eu acho que o Lira é o favorito, independente de fulano, ciclano, você querer ou não, eu acho que é o favorito por causa da caixa de ferramentas do governo, basicamente isso. Mas eu acho que essa cena, né, que é a cena que nega o Bolsonaro no seu estado original, né, de negando a política, agredindo todo mundo, mal educado, desrespeitoso com todo mundo. Ele sentado no colo do Centrão vamos dizer assim, o castigo que você dá para a criança, bota sentado no milho. O Centrão é o milho do joelho do Bolsonaro. Eu acho que... Porque eu não vejo, assim, se o Baleia ganha a eleição, qual a diferença entre o Baleia e o Lira? Nenhuma. Você acha que o Lira vai fazer o que o Bolsonaro quer? Vai sentar lá na cadeira da presidência da Câmara e o Bolsonaro vai mandar os troços para ele e vai aprovar? Não funciona assim, nós sabemos como é que é o Centrão. O Bolsonaro vai comer como bode, na mão, entendeu, do Centrão. É essa cena que eu acho que nós vamos acabar vendo aí, assim, até meio que a contragosto, porque não sobrou outra coisa para a gente mesmo, né? E se o Baleia ganhar, não tenho dúvida, no dia seguinte ele está lá sentado com o Bolsonaro, se entendendo com ele, como o Maia se entendeu, não vai ter dificuldade nenhuma. Né? E ainda, de repente, pode até ficar uma conta para os partidos de esquerda que estão apoiando o Baleia pagar lá na frente. Alberto, deixa eu socializar uma tese aqui que eu tenho desde o ano passado, para o Rocha e para a Luciana.
Não, você tem o seguinte, você disse que o Trump ia sair e que o Bolsonaro ia sair, agora você imaginava mais cedo, hein? Não, então, mas a questão, assim, a minha tese é o seguinte, é que o Trump ia perder a eleição, né, como perdeu a eleição, e que o Bolsonaro vai cair, ou seja, que o Bolsonaro não vai completar o mandato dele. Mas no caso de completar, por causa dos imponderáveis, vamos dizer assim, da política, ele não vai se reeleger. Tá? Então, ele vai sair, no máximo, em 2022. Mas a minha tese principal é que ele não termina o mandato dele. Né? Eu continuo com essa tese e vou dizer o seguinte, que o ano de 2021 vai ser decisivo, porque é o seguinte, além de toda a crise econômica, veja só, a Luciana deve concordar com isso, toda a grande crise econômica derrubou o governo no Brasil, de uma maneira ou de outra. Nenhum governo conseguiu sobreviver a uma crise econômica. Né? A ditadura, com a crise no início dos anos 80, caiu a ditadura, o Collor, com a crise, caiu, né? O Fernando Henrique, com o estelionato eleitoral, né, perdeu a eleição seguinte, a Dilma, com a crise econômica, caiu, e assim por diante. Essa é a história do Brasil. E o ano 2001 vai ser decisivo pelo seguinte, além de não ter uma recuperação econômica minimamente razoável, né, vai ser um ano que vai continuar com um desemprego muito alto. Só para lembrar o seguinte, o desemprego no Brasil, ele está na casa de 16 milhões de pessoas procurando trabalho, mas se você utilizar o conceito mais amplo do IBGE, que é a subutilização, são 30 milhões de pessoas que estão fora do mercado de trabalho. O Brasil tem só 40% da população ocupada. Nós temos 210 milhões de habitantes e temos 83, 84 milhões de pessoas ocupadas. Né? A China e o Vietnã, no auge do bônus demográfico, eles tiveram 60% da população ocupada. Nós temos 30 milhões de pessoas subutilizadas, que é mais do que toda a força de trabalho da Espanha. Nós estamos jogando uma Espanha fora em termos de mercado de trabalho. Tá? E com todo esse desemprego e essa subutilização da mão de obra, que para lembrar, né, que o trabalho é a fonte da riqueza da nação, né, além da gente estar jogando fora essa riqueza, a inflação está aumentando, principalmente a inflação de alimentos. Não só no Brasil, está aumentando no mundo. A FAO divulgou agora, essa semana que passou, o índice de preço dos alimentos, que é o maior valor dos últimos 5 anos, né? E ele continua em alta. E para a gente lembrar a Primavera Árabe, né, em 2011, todo o estopim da Primavera Árabe foi o aumento do preço dos alimentos, inclusive a guerra na Síria. A guerra na Síria começou com o aumento do preço dos alimentos. Né? Existe um instituto na Inglaterra que ele mostra uma correlação muito forte. Quando aumenta o preço dos alimentos, aumenta a carestia, né? E numa situação de crise econômica, isso é uma bomba relógio, né, na situação econômica. Então é o seguinte, o Brasil, sem auxílio emergencial, né, com o desemprego tão alto, com a inflação subindo e com o preço dos alimentos subindo, isso é uma bomba relógio que vai explodir durante esse ano. E por isso que eu reforço a minha tese, que é o seguinte, ou esse ano, até ano que vem, o governo Bolsonaro, sem nenhum apoio internacional, né, ele não se sustenta até o final de 2022. Pode ser que eu esteja errado, mas a ciência é assim, a gente faz uma tese, claro. Depois a realidade vai mostrar que está certo. E você vai revisando. Agora, olha aqui, tem uma coisa, vamos caminhar aí um pouco para o final, mas tem uma coisa que a gente não pode deixar de falar, o pessoal nos assistindo a partir de domingo, na quarta-feira, não é isso? A posse do Biden, né? Uma novidade importante que vai ter impacto no mundo inteiro, vai ter impacto no Brasil. Eu queria chamar a atenção, eu sempre tenho o meu caminho aí, que vocês dois, viu, Rocha e Luciano, vocês vão ver aí, hoje até estamos calmos, né, Taquinho, mas a gente sempre se espeta aí de uma forma até bem humorada, né, com o meu otimismo, e o Taquinho se diz pessimista, mas eu discordo dele, né, ele não é pessimista, na verdade, ele gostaria de ser otimista, digamos assim,
O Roberto é tão otimista que ele acha que eu sou otimista. Aí, nós temos aí, fizeram um escarcéu tremendo, que o mundo estava à beira do abismo por causa da presidência do Trump. Olha, o Trump está saindo, acabou, vai sair, né? Ele, de fato, vai ter alguma influência no Partido Republicano, mas muita água ainda vai passar embaixo da ponte. O que nós temos aí, a gente poderia até dizer, quem venceu o Trump, né? Talvez uma das figuras mais improváveis da face da Terra, uma pessoa bastante idosa, um cara aparentemente, né, ou pelo menos não tem nada de especial, não tem carisma, né, levou o maior comparecimento eleitoral da história dos Estados Unidos, e daí, né, a mudança feita graças à própria democracia, não é isso? A capacidade da democracia de se autocorrigir, né, e de permitir com que as pessoas tomem decisões corrigindo o passado, né? E tudo vai acontecer essa semana, quer dizer, isso daí é para ser ou não é para ser otimista? Taquinho, Luciana Rocha, quer dizer, a posse é na quarta-feira, o Trump durou 4 anos, poderia ter durado 8, né? Mas passa, né? Figuras como o Trump passam, né? E o mundo volta, digamos assim, entre aspas, à sua normalidade. Então, deixa eu só, eu vou falar a sua provocação, deixa eu só responder rapidinho a do Eustáquio. A questão, eu acho que tem muitos desafios aí, eu acho que a sua hipótese pode ter um caminhamento, só que eu acho que tem algumas pedras no meio do caminho. Se a gente estudar impeachment, a gente vai ver que tem 2 componentes que são essenciais, você focou muito num deles, que é o escudo popular, né, e a influência, e você até dando continuidade ao que o Alberto havia falado, a influência da economia sobre o escudo popular, né? Eu só chamo a atenção que aí eu já colocaria o primeiro desafio. O primeiro desafio é a economia, a avaliação da economia pesa, mas tão importante quanto a avaliação da economia é a responsabilização em relação ao desempenho da economia. Como que a gente percebe que está tendo uma reação hoje, mais ou menos no eleitorado mais do Bolsonaro, em relação à questão do aumento da comida? Todo mundo está percebendo o aumento o quilo do feijão no supermercado está muito caro, as pessoas reclamam muito, associado à perda de renda, à perda de emprego, isso está impactando o dia a dia das pessoas de maneira muito forte. Mas aí vem uma questão que é a questão da responsabilização. Qual que é o argumento de muitos eleitores do Bolsonaro? A comida está cara por causa do valor do ICMS, por causa dos impostos estaduais. Então, você tem alguns mecanismos de tirar a responsabilidade sobre o governo federal, embora os índices da macroeconomia são muito responsabilizados do governo federal, e isso é histórico. Ele está tentando fazer alguma coisa, tentando dar alguma volta em relação a isso, mas você percebe uma tentativa disso. Então, isso já é uma pedrinha no meio do caminho para minimizar essa coisa. E o segundo ponto é a questão do escudo parlamentar, né? Porque o Congresso é que aprova, na verdade, a Câmara aprova a admissibilidade e o Senado aprova o impeachment. E aí a gente tem que ver o papel dos partidos, a ver como o Centrão vai se comportar, de acordo com o que o Rocha falou, a expectativa em relação a isso. E existe uma outra coisa que a gente também deve chamar atenção para o papel das bancadas, né? Você tem, assim, nas bancadas, por exemplo, no Senado, a bancada ruralista que está satisfeita com os resultados do que vem conseguindo com o governo Bolsonaro, e que ela tem ali 50% dos senadores são da bancada ruralista. Então, assim, a impressão que eu tenho é a ver como esse escudo parlamentar, que é essencial, vai funcionar nesse ano ou não, se vai blindar, se não vai blindar, como é que vai fazer esse ponto. Ô, Luciana, só um pontinho. Só para lembrar o seguinte, que nessa semana que passou, o Trump foi empichado pela Câmara dos Estados Unidos, né? Quem imaginava, é o primeiro presidente que sofreu 2 impeachments nos Estados Unidos.
Isso. E agora, só indo para a questão do Alberto, eu acho também, Alberto, que pode ser que daqui 4 anos, daqui 2 anos, a gente tenha um resultado, pode ser que, caso o Eustáquio seja certo, isso acontece antes, mas se o Eustáquio precisar rever de acordo com as circunstâncias do que vai acontecendo, e aí isso não acontecer, a gente pode ter um processo eleitoral, que eu vejo outra pedra no sapato também em relação a isso. Eu não sei, existe um conservadorismo do eleitorado brasileiro que cresceu, sabe? Então, assim, eu acho que já vinha crescendo, mas tinha um acordo ali no governo Lula que entregava resultados e tudo mais, que a gente deixa esse conservadorismo do lado e vamos para a economia que está funcionando bem. E quando aconteceu a quebra, é o que o Alberto descreveu e aí as coisas fluíram. Pode ser que sim, mas tem que ver qual candidato que é capaz de conseguir, de dialogar, né, tem que dialogar com mais de 30%, pelo menos, no primeiro turno, né, enquanto a gente 30%, 40%, enquanto para conseguir no segundo turno, com baixa rejeição, mais baixa rejeição do que Bolsonaro, porque senão a gente tem um problema sério aí pela frente, em termos de, pensando nessa possibilidade dele não se reeleger, né. Ou seja, problema sério para quem quer seguir. Agora, Luciana, diga um pouco do Biden, que o Trump já era, ainda que permaneça alguma influência, vai ter o trumpismo, mas os próprios republicanos lá que querem ser candidatos, sei lá, Ted Cruz e outros, vão dar um jeito, vão tentar contornar esse trumpismo, né? Com certeza. E tem que dialogar, Alberto, tem que dialogar. O extremo, claro que não tem que dialogar, mas existe, eu acho que é importante qualquer candidatura do Brasil aqui para frente, a fazer o que os Estados Unidos fez. Tem que dialogar com esse segmento intermediário que ora cai para um lado e que ora cai para outro. A esperança, em termos de para derrotar Bolsonaro, é que esse segmento intermediário, que já perdeu um pouco de força em relação a cair para o lado do Bolsonaro, perca mais. Ninguém tem esperança no segmento duro dele de que reverta o voto. Mas esse segmento intermediário pode ser, ou seja, quem dialogar melhor com esse segmento é o que pode ter chance de crescer, né? Eu acho, assim, um palpite, um chute, que o Trump vai ser destroçado nos próximos meses. Vai ficar pedra sobre pedra. Eles entenderam o perigo que isso representa. O Trump é um cara que tem um telhado com vidro para burro, né? Da vida empresarial dele, ele vai sair da Casa Branca, ele ficou 4 anos lá e fez coisas, entendeu? Eu acho que o sistema vai arrebentar ele, porque não pode dar uma sobrevida. Com a quantidade de votos que ele teve, mais ou menos permitir um retorno dele seria, voltando um pouco e caminhando um pouco pelo absurdo, seria cometer o erro que os socialistas e sociais-democratas cometeram na Alemanha quando deram a chancelaria para o Hitler, né? Ele fez o quê? Pôs fogo no Reichstag e deu o golpe de Estado e mandou prender todo mundo. Então, eles não vão fazer isso. Não vão permitir, ainda que o Trump não seja o Hitler, não seja um nazista, eles não vão correr esse risco novamente. O sistema vai resolver isso rápido. O Trump, ele está numa situação, na minha opinião, do ponto de vista jurídico, na marca do pênalti. Eles vão bater o pênalti, né? Essa coisa deles abrirem o impeachment, o Senado que vai votar o impeachment do Trump já não é mais o Senado em que os republicanos têm maioria, já vai ser um Senado com o Biden presidente. A situação do Trump, na minha opinião, é muito ruim, né? Agora, aqui, eu concordo com o que todos vocês falaram, certo? A economia, né? A Luciana aponta para um ponto fundamental, que é a culpa da economia, né? A pandemia, nós estamos falando de primeira onda, de segunda onda, vai ter terceira, vai ter quarta, vai ter quinta. Isso aí é um mar, que vem uma onda de vez em quando, até que a vacina faça a imunização, e aí o mar fica um mar calmo, que vai bater umas ondas na areia de vez em quando. É uma gripe que vai ser uma gripe normal. Mas até que ela seja uma gripe normal, nós vamos ficar vendo onda.
né? Porque vai ter a onda, por exemplo, de quando começar a vacinar, as pessoas vão se animar, tá, estamos vacinados, e aí começa a juntar, e aí vem outra onda, né? Até que a vacina finalmente faça o seu efeito. Isso vai continuar. E aí entra a questão que a Luciana aponta, que é da culpa. De quem é a culpa disso, né? E é o seguinte, a sociedade brasileira, ela é como a sociedade americana, é uma sociedade profundamente violenta, né? O Gessé tem uma frase que eu gosto muito, quando ele fala do homem cordial, não tem nada de cordial numa pessoa que manteve quase 4 séculos de escravidão, né? O que tem de cordial nisso? Nada, né? Então, a sociedade brasileira é como a americana, é violenta. Então, o que nós vimos no Trump e que nós estamos vendo no Bolsonaro, na minha opinião, é uma espécie de revisitando essa sociedade violenta, certo? É uma manifestação coletiva, abundante, de gente que odeia o politicamente correto, de gente que tem o DNA nessa sociedade violenta lá de trás e que está vivendo um pouco disso, né? O Bolsonaro não se envergonha, aliás, ele se compraz, né, de fazer piada de preconceituosa, machista, contra negro, certo? Ele anda com o negro para cima e para baixo, colocou um negro na Fundação Palmares, que quando você olha, é o retrato desse Brasil velho, né? Que está se manifestando aí. A sociedade brasileira tem muito disso, tem muita gente que é irritada com a ideia de que não poder contar uma piada de negro numa roda de boteco mais, porque não dá. Ou uma piada que rebaixa a mulher numa roda onde tem uma mulher ali que vai dar um puxão de orelha no sujeito. Então, isso é a questão, a irritação com não poder fazer nada no meio ambiente, não poder prender e torturar esses negrinhos de 16, 15, 14 anos, ficam aí roubando bolsa no ponto de ônibus, nos ônibus. A sociedade, existe um contingente razoável dela que não fala, não se expressa, mas se apega no Bolsonaro porque ele fala. Faz 28 anos que ele fica falando isso no Congresso, todos os dias, né? Qual foi o erro? O erro foi dos segmentos de centro, né, ligados ao PSDB, de resolver abrir mão do bipartidarismo que nós tínhamos. Nós tínhamos um bipartidarismo que se estabeleceu a partir do momento que o PT se recusa a ir para o governo do Itamar Franco, vai o PSDB, vem o Plano Real, e aí começou, desde 89 que o PT disputa o segundo turno, né? Aí o PSDB em 94 encaixa essa posição e fica ali, disputando a eleição presidencial, segundo turno, sempre PT e PSDB, até que em 2014 o PSDB resolveu chutar o pau da barraca e não quis brincar mais, né? E desmanchou o jogo, e na hora que desmanchou o jogo, assim, quem sobreviveu foi o PT. Foi ruim para o PSDB. Ele achava que ia ser ruim para o PT. Quem sobreviveu foi o PT. Eu digo o seguinte, a realidade está muito líquida, esses ingredientes de economia, da pandemia, da sociedade violenta, a conjuntura internacional alterada já, né? Nós vimos o que aconteceu na Bolívia, na Argentina, voltou o peronismo, né? E tem um ingrediente que para mim é fundamental, que eu creio que agora em março ou em fevereiro isso se resolve, ou no máximo abril, que é o julgamento do Lula no Supremo, né? Superado isso, se o Lula ficar liberado, aí nós vamos ter efetivamente um interlocutor no campo progressista capaz de conversar com todo mundo, né? Que o Lula conversa com todo mundo. Eu costumo dizer o seguinte, e ele também fala isso, os governos do Lula foram governos de... A esquerda condena isso, né? Xinga o Lula por causa disso, mas o fato é que os governos do Lula foram governos de pacificação nacional. Foram períodos de governo com menos greve, menos ocupação no campo e na cidade, mais diálogo com os empresários, mais diálogo com os sindicatos e ganhos salariais, certo? Pegou-se um pedaço do orçamento e se fez as políticas de distribuição de renda, de inclusão social em larga escala, como nunca tinha sido, insuficiente, é verdade, mas, né, de moradia, de reforma agrária, distribuição de terra. Foi um governo de pacificação, não teve confusão no governo do Lula, a confusão veio depois, no segundo governo da Dilma, certo? Então, ele é um cara que, se ele ligar, qualquer um vai atender o telefone e vai conversar com ele. Então, eu acho que ele pode
tem esse papel, não estou dizendo que vá fazer isso, mas ele, se quiser, ele faz isso com o pé nas costas. Pessoal, vamos encerrar aqui, nós já batemos nosso... Olha, eu agradeço aí, voltamos aí de férias, não é isso, Eustáquio? E aí com essas duas novidades aí, Luciana e Rocha, e agora vocês dois vão estar aqui toda sexta-feira para a gente gravar e lançar esse nosso bate-papo entre amigos, digamos assim. É um bate-papo de temas da semana, né? É um bate-papo agradável, lançar isso sempre no domingo de manhã. Bom, obrigada pela oportunidade, foi um prazer. Grande abraço, até a próxima. Até a próxima. Grande abraço. Feliz 2021 para todo mundo. Verdade.